Você está ouvindo o Copcast. Pessoas hoje são essenciais. Essenciais em qualquer momento. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, a gente não conquista nada. O espírito de a gente mostrar para essas pessoas que podemos ser iguais. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje recebo no estúdio Tiago Espósito. Exato. Olá, tudo bem, Bárbara? Um prazer estar aqui com vocês aqui, tudo bem? Prazer é nosso, tudo bem? Vamos começar então do começo? Vamos lá. Gostaria de te conhecer. Quem é você, o que você faz, de onde você vem? Eu sou o Tiago Lopes Espósito, né? Nascido de Adamantina. Temos uma panificadora lá já conceituada há 10 anos. Esse ano ela faz 10 anos aí que estamos estabilizados e, graças a Deus, desenrolando nosso trabalhozinho ali. Adamantina, uma cidade que alguns aqui conhecem, ela fica a 100 km de Presidente Prudente, né? Conhecida como a joia da Alta Paulista, né? Então, é uma empresa familiar que nós temos ali. A empresa se iniciou no ano de 2016, né? Então, esse ano ela está fazendo 10 aninhos ali. O objetivo inicial dela era atender os pães para as hamburguerias, lanchonetes e trailers, né? Mas aí, no decorrer do meio do caminho, viu também uma situação de negócio para atender balcão, daí nós abrimos uma revenda de balcão também e foi dando sequência nos trabalhos aí pra gente chegar aonde chegamos até hoje aí, né? Bacana. E antes da empresa, antes mesmo dos resultados, como começou a sua trajetória no empreendedorismo? Olha, isso é uma nostalgia, né? Que a gente remete muito à infância, aquela questão do primeiro emprego, aquela primeira situação que você começa a adquirir recursos ali para conquistar as suas coisas ali, porque a gente vem de família um pouco humilde, né? E para começar a conquistar as coisinhas era necessário você se desenrolar para ter seu próprio recurso ali, né? E eu comecei com 10, 12 anos ali por volta ali, vendendo aquelas pastinhas de wafer de amendoim. O famoso torronezinho, né? Imagina, na época, alguma coisa me remete assim a 50 centavos, alguma coisinha dali, e ali eu comecei a ver dinheiro próprio e tal, mas não foi ali que deu início a toda a minha trajetória de empreendedorismo, né? Mas hoje arremete aquilo que lá atrás, né? Eu comecei e falo, nossa, já teve uma ponta lá atrás na minha infância onde chegou o que é hoje aqui, né? E graças a dedicação no trabalho, em terceiros, né? Tive meu primeiro emprego numa banca de revista na cidade, depois eu fui convidado por um pai de um amigo meu para fazer parte da empresa deles lá, onde eles até hoje mexem com elétrica industrial, conserto de motores elétricos, inversor de frequências, painéis, né? E hoje ele não é mais presente aqui com nós, mas foi um precursor na minha vida ali, que me ensinou muita coisa, foi um tutor ali para que eu chegasse aonde sou hoje, porque a gente relembra toda a trajetória que você teve para chegar aonde você está hoje, né? E depois eu tive uma outra oportunidade, depois ali também entrei numa indústria no segmento de couro, e ali eu fui lapidado, vamos dizer assim, né? Consegui absorver muita coisa do que a gente vivia no dia a dia, e meados de 2005, ali, meados de 2016 ali, o meu pai me fez um convite, né, para voltar para Adamantina. Nessa época eu morava em Londrina, me fez um convite para voltar e fazer parte da empresa familiar que ele estava sendo constituída, né? E aceitei o desafio. Fomos para lá, voltei, família toda de volta para Adamantina, e demos sequência no trabalho ali da empresa familiar para ela prosperar, para ela gerar novas oportunidades de empregos, né? E se estabilizar, né? Se fortalecer. E graças a Deus aí tem dado muito certo. Bacana. Foi uma empresa então que nasceu em 2015 ali, é um Isso. sonho sonhado por você, pelo seu pai também. Exato. E veio, e você então de Londrina, veio novamente aqui para o Oeste Paulista. Voltei para o Oeste Paulista. Veio com família, tudo. E se estabeleceu aqui. Novamente. Para dar prosseguimento a essa... Para dar sequência nos trabalhos ali na empresa da família. Bacana. Qual é o nome da empresa? Pães e Cia. Pães e Cia. Isso. E hoje vocês operam somente em Adamantina ou em outros lugares? Tem clientes de outras regiões? Sim, hoje nós atendemos ali as cidades ao redor nosso ali, né? Que são as cidades de Flórida, Pacaembu,
a Lucélia, Inúbia, a gente está atendendo essas cidades ao redor ali hoje, né? Graças a Deus. Bacana. Bom, você sempre soube que queria empreender, ou seja, você desde pequeno tinha ali as suas vendas, né, de doces, mas conforme o tempo foi passando, você foi entrando em outras empresas, enfim, foi sendo lapidado, como você mesmo disse. Essa veia empreendedora permanecia em você? Você sonhava que um dia você empreenderia, ainda mais dentro da sua própria família, com o seu pai? Olha, sinceridade para você, essa questão de empreender talvez já estaria presente em mim devido a toda a bagagem profissional que eu vinha trazendo ali, mas nunca me almejou, tipo assim, nunca me gerou uma ansiedade para falar, não, vou abrir um próprio negócio, sabe? Nunca me foi colocado entre a mim mesmo, sabe? Essa situação de empreendedorismo. Mas quando veio a necessidade, quando bateu a situação que era necessário, eu já me via com uma certa bagagem onde eu já sabia tomar decisões, já sabia o caminho correto, como liderar, como fazer os riscos ali serem diluídos de uma maneira muito tranquila para que ninguém sofresse tanto, né? Porque hoje empreender, querendo ou não, você tem que ter um emocional muito, mas muito bem regulado, porque não é nada fácil. Não é uma atividade que exige muita resiliência, né? Com certeza. Por parte de quem é a cabeça mesmo do negócio, né? E o que te fez sair de um emprego estável para mergulhar aí rumo a algo que até então era incerto para vocês, né? Sim, com certeza. Família, né? Em primeiro lugar, a questão família. O meu pai, na época, me ligou dizendo que a empresa precisava de uma questão de impulsionar ela, de colocar regras, processos e tudo mais. E, de repente, o meu pai, naquele momento, não teria essa capacidade de estar fazendo isso, entendeu? E quando ele ligou para mim, me fazendo o convite para voltar para a empresa, para dar Damantina, na verdade, né, para fazer parte da empresa, eu pensei e falei, pô, é meu pai, né? Isso pesou muito, né? A questão familiar, a questão pai e mãe, né? E como eu estava longe já de Adamantina, já faziam 5 anos que eu morava no Paraná, eu resolvi tomar a atitude hoje, né, analisando, mais certa da minha vida, né? Que bom, e você se sente muito feliz, a gente vê pela forma como você fala de estar, né, nessa empresa, Sim. junto com seu pai atua ainda nessa empresa. Hoje é meu bração direito ali. Bacana. E qual é o diferencial da Pães e Cia no mercado? Olha, Bárbara, nós temos o seguinte, desde o início, né, da Pães e Cia ali, o objetivo dela foi sempre atender a parte de lancheiros, hamburguerias e trailers, né? E a situação que foi colocada na época ali é que nós teríamos que entregar um produto fresco para o nosso cliente, pão do dia, né? E isso foi um diferencial. No começo, foi difícil acertar o processo, as pessoas entenderem que estavam ali, que a gente tinha que seguir um processo de começo, meio e fim, entendeu? Para mim também foi um conhecimento pessoal, porque eu não era panificador, entendeu? Eu entendia de indústria, entendia de máquinas, entendeu? E daí eu caí na seguinte situação, vamos primeiro analisar o que é o processo disso aqui. E onde eu entendi o processo que era feito ali, eu comecei a tentar fazer com que os meus colaboradores naquela época ali entendessem também aquele processo para a gente ter um produto de qualidade, entendeu? Para poder ganhar mercado. Porque todo mundo já tinha um fornecimento, né? Ninguém, tipo, vou começar agora e já vou direto pegar da Pães e Cia. Não, já existia um fornecimento na cidade de outros parceiros, de outras pessoas do mesmo segmento, entendeu? Que já atendiam. E nós, então, tínhamos que bolar esse diferencial de um produto de qualidade com maciez para poder atender esse cliente e, com isso, ganhar o mercado, entendeu? E a entrega, né? Me recordo perfeitamente que, no início, quando eu voltei para a Damantina e comecei a tomar frente da empresa, os auxiliares de padeiro eram meu pai, entendeu? É a gente que ajudava a colocar o pãozinho na assadeira, entendeu? Nós que entregávamos os pães ali, um dia era meu pai, um dia era eu, era um revezamento, então a gente tinha esse tete a tete direto com o cliente, entendeu? Então quando havia uma reclamação,
nós já recebíamos diretamente, não precisava ter um comunicador para, de repente, distorcer a informação ou, de repente, não passar a informação. E com isso a gente foi corrigindo os detalhezinhos ali para conseguir estabilizar toda a situação da empresa e, graças a Deus, prosperar, né? Que bom. E como que foi a aceitação do mercado ali, de clientes de vocês naquela época? No começo, No começo. sinceridade, era rejeição total. Temos que ser sinceros, sabe? Sim. Muitos ali não acreditavam na prosperação da Pães e Cia, sabe? Alguns ali, depois de um tempo, né? Quando o tempo se passa, a gente se solidifica, né? Você ouve assim, não acreditava que vocês iam chegar onde vocês chegavam. A gente jamais imaginou que vocês iam conseguir entregar um produto de qualidade diante dessa situação toda. Mas aí aquele espírito de que quem faz dar certo somos nós mesmos, entendeu? Que a gente que vai lá e, digamos assim, bota a mão na massa literalmente, conseguimos reverter essa situação, entendeu? Conseguimos mudar essa primeira concepção de que tinham referente ao nosso produto, à empresa, entendeu? E deu tudo muito certo até hoje. Que bom. E quantos funcionários vocês têm hoje? Olha, atualmente hoje, o grupo, na verdade, né, que eu falo que tem a parte de venda de balcão e tem a fábrica hoje que é instalada num prédio à parte, né? São 19 colaboradores, né? Fora a parte societária, que é meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, entendeu? Então a gente soma um total aí de 23 pessoas ali. 23 diretamente. pessoas. Que bacana. E é um negócio literalmente em família. Pai e irmã, Todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. E teve algum momento em que você pensou em desistir ou precisou recuar 2 passos para trás e calcular a rota? Sempre tem, né? Não é só um único momento na vida, né? Hoje a mão de obra ela é escassa, entendeu? A gente tem um segmento que falta profissional, não só no nosso segmento, mas essa situação de padeiro hoje, ela tá um pouco... Não existe mais profissionais, entendeu? E aí você começa a repensar, poxa vida, cara, como é que eu vou fazer para a empresa prosperar para mais 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos? E daí você começa a pensar, tipo assim, tenho que, acho que, mudar o meu segmento, tenho que buscar alguma outra coisa. Mas aí você raciocina, analisa, entendeu? Que é tudo uma questão de você se adaptar ao momento, à atualidade, para que você, de novo, coloque as coisas num trilho e fale, olha, esse aqui é o caminho a seguir. Não adianta querer mudar o que já está dando certo, entendeu? Então, é constante, às vezes, né? Devido às dificuldades que a gente encontra, a pandemia, meu Deus. Isso que eu ia te perguntar, como que foi esse período para vocês? Triste, né? Mas ao mesmo tempo, depois de um tempo você falando assim, passei por isso, né? Uhum. Isso cria uma bagagem para você de conhecimento, de como lidar com uma situação. Eu me lembro perfeitamente, tipo, nós estávamos trabalhando lá e meu pai, minha mãe e meu filho começaram a não estar muito bem e eles estavam testados positivo com Covid, né? E aí eu tive que isolar eles na casa dos meus pais, né? E tive que sair de casa. Deixei meu pai, minha mãe e meu filho dentro da casa deles lá, os 3, né? Com Covid. E tive que tocar a empresa. Tive que sair de casa e tocar a empresa. E daquele momento ali, o controle emocional. É essencial para você conduzir, porque a pressão é muito grande. Porque, vocês convivem, pai, mãe, filho. Quem me disse que vocês também não estão com Covid? Tive que ir lá fazer o exame de Covid, o swabzinho lá, e chegar na empresa e mostrar para meus colaboradores, olha, fizemos o exame aqui, nós não temos Covid, então, gente, vamos usar máscara, a gente está disponibilizando álcool, que na época era a orientação que havia determinado para se trabalhar, e seguimos trabalhando. Mas era muito triste, sabe? Que eu estava desenrolando a parte empresa, mas ao mesmo tempo o coração triste, porque meu pai, minha mãe e meu filho estavam isolados numa casa, naquele pico da pandemia, onde faltava ar, ia lá, entubava, e quando ia disturbar, morria. E a gente dando atenção na empresa, e ao mesmo tempo tendo que dar atenção para pai, mãe e filho, nada fácil. Ali foi um período que eu vi que o controle emocional, ele é essencial para você conseguir conduzir as coisas, o emocional, porque não foi nada muito fácil. Não, eu sabe? imagino. É uma preocupação para além do negócio, né? É uma Além do preocupação negócio. com a família, uma preocupação também
com os colaboradores que vocês Sim, tinham, com né? certeza. E como que o mercado respondeu a isso? Olha, o mercado foi, digamos assim, né, desmoronou, né? Infelizmente, as pessoas tinham medo de receber você na porta da casa dele, com medo de contrair a Covid, né? As pessoas não saíam de casa, né? Todo mundo isolado. E isso acabou, tipo, afetando diretamente a empresa, né? A gente não tinha um faturamento que vinha acontecendo. E foi muito, tipo assim, rápido, né? Ou a Covid está chegando aí, semana que vem fecha tudo. Então, pra gente ver como a vida de nossa, né, ela é muito incerta, né, ela é frágil, né. Eu tinha meu pai e minha mãe do meu lado e meu filho, 2 dias depois eles estavam numa casa do lado, eu não podia nem ter contato com eles, né. Eu me recordo que no período que ele contraiu a Covid era aniversário dele, né, e eu fui na casa do meu pai e da minha mãe, cheguei ali, tive que erguer a mão e falar, feliz aniversário, filho, sem poder sequer dar um abraço nele, entendeu. Isso pesa até hoje, mas passamos por isso, sabe? E não foi nada fácil. Nada fácil. Tanto o lado emocional quanto o lado empresa. Recursos tivemos que buscar, né? Tivemos que buscar para manter a empresa aberta, a estabilidade dos funcionários. Graças a Deus nunca atrasamos salário de nenhum deles nesse momento, entendeu? E em nenhum outro momento também, né? Foi muito bacana e graças a Deus Passou. passou. Você diria que foi o principal desafio pelo qual você passou nesses anos? Foi. Esse foi o maior desafio, porque tanto afetou a questão pessoa jurídica, quanto me afetou a questão pessoa, né? Pessoa. E hoje, qual é a principal responsabilidade que pesa sobre você como empresário? Manter, né? Dar continuidade, prosperar, né? Hoje a gente tem nada, como eu comentei, 19 colaboradores. Você imagina? Não é mais só o Thiago, o pai, a mãe, filho, irmã, esposa. Temos mais 19 famílias, né, na verdade ali, que dependem daquele sustento, que estão ali empregando o teu trabalho, entregando o amor à profissão, querendo ou não, a gente tem que ter amor pelo que faz, né, e isso pesa muito. Nós estamos passando por uma situação político-administrativa muito, um recesso, né, as coisas não andam bem, as pessoas estão perdendo o poder de compra, com isso você também perde o poder de venda, acaba caindo. É um desafio muito grande hoje se manter no mercado, Bárbara. A gente, como empresário, a gente tem que estar ali em cima, olhando questões de custos, desperdício, sabe? Ajustando algumas coisas para que você consiga ter uma margem de lucro um pouquinho melhor ali, para que você consiga passar esse períodozinho ali, né? Eu sei que é sazonal, né? Mas não é nada fácil, tem que se passar. Então, pesa muito hoje, sabe? Converso frequentemente com meus colaboradores ali, volta e meia, tô ali com eles aí, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, porque a gente tá no dia a dia, no tete a tete ali, olha na aparência, na feição dele, vê que alguma coisa não tá legal, ou que alguma coisinha tá incomodando ele ali, que ele não tá sorrindo, né, eu costumo estar sempre na produção ali brincando e dando risada com todo mundo, às vezes você faz uma brincadeirazinha ali, você percebe que um tá meio quieto e tal. Eu sempre chamo para conversar, sempre na mesa ali, falo, vem cá, o que tá acontecendo? E às vezes ele tem um problema ali que a gente, sabe, pode ser fraterno, pode chegar ali e falar, vem cá, me expõe, quer expor? Aí a gente traz ele para perto ali, conversa e tenta ajudar. E na maioria das vezes a gente ajuda, sabe? E você vê que a pessoa no outro dia já chega um pouco melhor, porque a gente agiu para que ele resolvesse o probleminha dele, para que ele empenhasse e entrega o que ele mais sabe fazer, entendeu? Que é estar ali, fazendo pãozinho ali, com amor ali. E são desafios frequentes, sabe? Que não é nada fácil. Mas graças a Deus, a gente tem conduzido, tem tomado a liderança ali para que as coisas fluam de uma maneira muito tranquila. E assim tem fluído há 10 certeza. anos. Há 10 anos, há 10 aninhos. E como que você toma as decisões dentro da empresa? Você costuma ser mais estratégico, ser mais analítico, intuitivo? Como que funciona? Olha, eu sou muito de analisar o processo e tentar buscar uma melhoria, tá? Vou comentar aqui, assim, tipo, uma situação que a gente passou. Até um ex-colaborador meu que até hoje me dá uma mão, um amigo, eu brinco e chamo ele até hoje tio, né?
Na época, quando a empresa começou a se estabilizar, começou a ganhar clientes ali, os pães eram boleados na mão, né? Os pães. Então você pegava ali um pedacinho de massa, cortava, boleava na mão e ali ia se começando a fazer os pãezinhos ali. E em 2018, ele já tem os seus 50, 60 anos de profissão aí, mais ou menos, aí na parte de panificação. E foi um cara que eu me espelhei muito, me aproximei muito dele para absorver conhecimento de um segmento que para mim era tudo muito novo, né? E aí eu falei para ele, ô tio, carinhosamente eu chamo ele, né? O senhor já foi na FIPAM? A FIPAM é a Feira Internacional de Panificação, que acontece uma vez no ano em São Paulo, né? E convidei ele para ir comigo para a FIPAM. Por quê? Porque nós precisávamos ver uma situação para diminuir aquele esforço físico deles ali, de estar manualmente fazendo as bolinhas de pães ali, né? Falei, vamos lá ver se a gente olha uma boleadora, que é a máquina se chama assim, né? Pra gente ver se começa a melhorar um pouquinho as coisas pro lado de cá. Aí ele falou, vamos. Aí montamos no ônibus ali, fomos lá para São Paulo, lá no EMB lá, que é baita daquela feira, para mim tudo muito novo, muito inovador, né? E como eu já venho do segmento industrial, né? Ou vinha, né? Que agora eu já não faço mais parte do segmento industrial, né? Ou faço ainda também, né? Que a gente fabrica, né? Sim. E saímos andando ali, stands de fabricantes de máquinas e dentre outras coisas ali, até que chamou a atenção uma máquina ali, aquela robustez, aquela coisa toda. Falou, vamos dar uma chegada ali, tio, pra gente dar uma olhada, conversar. Fomos muito bem recebidos ali, pessoal, sabe? E ali começou uma parceria, sabe? Começou aquela parceria e primeiro contato na feira, tudo muito corrido, muito tumultuado ali, mas a gente firmou ali o início de uma parceria, né? Aí acabou, viemos embora, aí acho que 1, 2 semanas depois da feira, que eu estava em Adamantina, fui para Colombo, no Paraná, visitar a fábrica. E chegamos ali, né? Olhou aquela baita estrutura, aquela coisa toda, e eu tinha recurso só para comprar uma máquina, né? Foi ali atrás da maquininha de bolear pão, para diminuir o esforço físico ali de fazer os pãezinhos na mão, né? E conversa foi fluindo. O Marcos, que é o proprietário da empresa lá, me chamou de canto e falou, mas e o cilindro ali para você diminuir o esforço físico do pessoal? Porque os cilindros mais antigos, até para você ter uma ideia, Bárbara, você pega o volume de massa, você joga ele para cima e puxa a massa embaixo, né? Então, querendo ou não, ali 10, 15 quilos de massa, as primeiras cilindradas ali, vai tudo bem. Já na terceira e quarta, é o braço que já começa a tremer, é a lombar que começa a queimar, então já fiz isso muito também. É um baita esforço, é um né? esforço. E o Marcos veio e me falou, olha, vamos também vender um cilindro para você aqui hoje, cara. Vamos fazer um pacote. Você leva a boleadora e o cilindro. Eu falei, Marcos, mas esse momento agora, cara, eu tô assumindo um risco aí que eu não sei o que vai ser. Ele falou, não, fica tranquilo, cara. Botei confiança em você, vi que você é uma pessoa idônea aqui. Se caso futuramente você se apertar ali, a gente tá aqui pra se ajudar um ao outro, tá? Saí dali feliz, né? Porque tinha acabado de conquistar 2 máquinas para a empresa, onde eu ia diminuir o esforço físico dos meus colaboradores, onde eu ia diminuir o tempo de produção, com menos tempo eu ia produzir o mesmo volume, né? E todo mundo feliz, na verdade, né? Só que ao mesmo tempo aquela cabeça, tipo assim, meu, que dívida que eu fiz agora aqui. E se, né, não der certo? E se não der certo? E daí eu cheguei em Adamantina, contei para os meus pais, contei para minha família, olha, fiz uma loucurazinha aí. E eu acho que isso aí foi onde o meu pai, minha mãe, minha irmã e todo mundo ali falou, acho que tem que entregar a empresa na mão desse cara aí, porque ele é louco, entendeu? Todo mundo ficou apavorado, meio desesperado. O que você fez? Você acha que a gente dá conta? E o interessante do meu pai, né, tudo que você vai falar pra ele, ele só fala assim pra mim, não, tá certo, você tem que fazer mesmo, sabe? Ele não tem aquele não que às vezes você precisa ouvir, de falar, ele falou, não, eu vou raciocinar, vou planejar melhor aqui pra mostrar pra ele que é viável, não. Meu pai, a qualquer primeiro momento, não, você tá fazendo, filho, pode seguir o caminho aí que eu confio, entendeu? E isso pesa também, né? Por mais que você tenha o ponto positivo do seu pai ali, mas tem toda uma estrutura por trás, né? Dúvida. Conseguimos, Bárbara. Conseguimos assumir um baita de um risco, entendeu? E depois dessa máquina veio mais outra, e depois dessa veio mais outra, e outras, porque eu sempre gostei de inovar, trazer tecnologia. Vim do industrial, tô no industrial, amo o que faço, né? Na verdade, ali, estamos ali todo dia, e eu adoro ver a coisa automatizada, ver os meus colaboradores trabalhando e sorrindo, sabe?
é satisfatório. É satisfatório. Porque hoje a gente, como empresário, a gente tem que dar estrutura, sabe? Para a pessoa poder entregar uma coisa legal, para a pessoa estar contente perante o que está se fazendo. Porque não é nada fácil, cara. Parte de panificação é acordar cedo, sabe? É bem cedinho que se acorda ali. Então, a gente tem que pensar nessa condição físico-mental do colaborador para estar ali, entendeu? Para ele ter vontade de estar presente, fazendo com que a empresa prospere, porque tudo tem um objetivo. Sim. Tudo tem um objetivo. O objetivo dele é estar ali para ele levar a receita, porque a casa dele, querendo ou não, é uma empresa a ser administrada também, né? Por mais que ele fale assim, não tem empresa. A casa é uma empresa hoje. A pessoa tem que levar recursos para dentro de casa para poder cumprir com as obrigações ali dentro. E ele sabe que é daquele trabalho que ele exerce para mim que ele vai alimentar recursos para a casa dele. E tem que ser satisfatório para ele. Porque a partir do momento que não seja satisfatório para ele estar ali comigo, ele vai buscar outra oportunidade, entendeu? E graças a Deus hoje, imagina, acho que o colaborador mais novo que a gente tem ali tem 3 anos de empresa. Nossa. Temos colaboradores ali de 7, 8 anos, entendeu? E sempre inovando, sempre buscando essa questão de empreender, de mostrar para eles ali que é possível mudar, entendeu? Toda mudança tem uma certa rejeição, mas a gente fica em cima ali, mostra Os benefícios, os benefícios, como é gostoso fazer pão ali, entendeu? Como é bom não se esforçar tanto fisicamente, né? Porque a tecnologia vem também para esse sentido de ajudar, né? Eu acho que é um eterno equilíbrio, né? Sempre. Entre tecnologia e pessoas, né? Sim. Enfim, o que é mais importante para qualquer negócio são as pessoas, né? Com certeza, o fator humano é essencial. Sem ele, até brinco lá, tá? Eu não conseguiria mais fazer aquilo rodar, entendeu? Preciso de pessoas enganjadas, pessoas que, vamos brincar um pouquinho, que acatem a minha loucura, sabe? Que às vezes a gente é meio impulsivo perante as oportunidades que acabam aparecendo ali, você fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo? E daí chega uma pessoa e põe a mão no seu ombro ali e fala, não, pode pegar que vai dar certo, entendeu? E isso já te dá uma motivação maior para você buscar, sabe? Sem dúvida. É muito bom. E o que você considera inegociável na gestão do seu negócio? Inegociável? Abrir mão da minha empresa, né? Abrir mão da minha família. Parar. Eu não me vejo fora daquilo mais, sabe? Eu não me vejo não estando ali. Parece que é uma ambição que gerou dentro de mim de cada vez mais buscar tecnologia, de cada vez melhorar, de cada vez querer mais, entendeu? Mas uma ambição boa, porque as coisas fluindo, todo mundo flui, todo mundo prospera, todo mundo vai crescer. Então, e claro, né, a gente tem que ter em primeiro lugar a questão de ser solidário, ser fraterno, né, com cada um ali dentro, não é só chegar e impor, tem que saber ouvir também, né, porque eu acho que é assim que a equipe se fortalece, dessa maneira que as coisas fluem, porque é muito fácil chegar e falar, eu quero assim. Cara, você tem que analisar como ele vai fazer assim para você. E é legal hoje, eu tenho essa liberdade com eles. Eles chegam, retomam comigo, Thiago, olha, tem uma dificuldade, uma situação aqui. Então eu acho que isso tudo hoje faz parte de mim, né? Então não me vejo mais fora desse segmento. É muito prazeroso. E em que momento você sentiu que deixou de tentar empreender para de fato se tornar um empresário? Eu acho que nunca, tá? Até hoje, desde que me foi jogada essa situação, essa responsabilidade da empresa familiar, a gente não deixa de ser empreendedor. Você tem que estar ali olhando dia a dia, buscando inovação, melhoria contínua, né? E a questão do empresário é você ali, questão de custos, desperdícios, né? Estudar uma situação viável, correr riscos, isso é ser empresário hoje, é cuidar da gestão financeira da empresa, que hoje é essencial, você ter um controle financeiro, você ter uma gestão financeira, porque isso que não é o coração da empresa. Por mais que o meu colaborador hoje chegue cedinho lá, faça o pão, coloque para crescer, o meu outro colaborador vai lá, asse pãozinho, e o outro vai lá, empacota, e entrega para o entregador para ele entregar. Se não tiver a devolutiva financeira, infelizmente tudo vira um sonho, né? Sem retorno, sem nada. Então hoje a gente acaba se dividindo, né? Entre o empreendedorismo e o empresário. Que na verdade, se você somar as duas coisas ali, são essenciais, é uma balancinha, sabe? Tem que estar sempre muito bem balanceado ali as partes, porque você não pode deixar de
buscar conhecimento, sabe? E o conhecimento, você tem que olhar para o lado empresariado, e esse risco aqui, vale ou não vale? Vamos correr, não vamos, entendeu? Vamos dar um passinho maior que a perna, mas vamos olhar para dentro primeiro aqui, como é que está a equipe, como é que tá os maquinários e tal. Opa, aqui dentro tá legal, então vamos buscar recurso do lado de cá. E em que momento você sentiu que mais cresceu como profissional? Profissionalmente mesmo, eu vi que na verdade, vi que eu evolui muito depois da pandemia. A pandemia foi uma mudança de chave para mim, né? Onde eu vi que eu teria que levantar tudo aquilo que havia sido conquistado, né? Você imagina, a empresa foi constituída em 2016, quando chega ali em 2020, tudo desmorona, né? Aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos restabelecer isso aqui? Como é que nós vamos reerguer isso aqui? Então ali foi um divisor de águas para mim, para começar tudo de novo, querendo ou não. Por mais que você tinha uma empresa, você tinha os equipamentos, tinha os colaboradores ali dentro, mas você tinha que voltar ao mercado, porque o mercado ele parou, estagnou. Não tinha, as pessoas não saíam de casa, as pessoas. E aí veio a modernidade, né? O delivery. A parte digital de tudo foi onde começou as coisas a alavancarem e a gente começou a voltar a produzir e as coisas foram se acertando. A escassez de matéria-prima era algo absurdo, entendeu? Você não tinha um fornecimento porque o caminhão não podia circular, e aí você vai se reinventando e você vê que é possível, mas tem que partir de você. Então, ali eu vi que eu tinha que mudar, que eu tinha que buscar um novo Thiago para sair daquela situação, para que a empresa voltasse nos trilhos que ela estava, que foi muito rápido, né? Um ano você estava numa situação, no outro ano você estava aqui embaixo. E não foi só o Thiago, né? Não foi só a Pães e Cia. Foi uma maneira global, né? E infelizmente muita gente perdeu entes queridos, muitas empresas deixaram de existir perante essa situação, mas com nós, graças a Deus, a gente retomou os trilhos ali. E você me falou que veio com a sua família, né, de Londrina para Adamantina, Sim. quando surgiu essa oportunidade, né? E como que é a relação dos seus filhos? Você tem um filho, dois? Um filho só. Como que é a relação dele com a panificação, assim? Você já vê ele tomando conta do negócio mais para frente? Como que é? Vamos falar do Bernardo, né? Meu único filho, tem 21 anos de idade, né? O Bernardo, há 2 anos atrás, fiz a proposta para ele começar a trabalhar comigo do meu lado ali. Nós éramos num prédio bem menorzinho ali e ele começou a trabalhar comigo. Difícil para ele entender o que era um negócio, porque eu já estava no sangue daquilo ali, né? Já estava vivenciando e toda aquela situação que a gente acabou passando, pandemia, tive que mudar algumas atitudes, mudar algumas iniciativas ali. E daí o meu filho, na época, com 19 anos de idade ali, chamei ele para fazer parte da empresa. Não deu muito certo no primeiro momento, né? Eu não preciso ficar escondendo nada ali. Acabou não dando muito certo, sentei com ele várias vezes, mostrei para ele o que era necessário, o porquê da cobrança, o porquê da necessidade de fazer daquela maneira como eu estava olhando que deveria ser feito, né? E ele ficou isolado um tempo, foi trabalhar em uma outra coisa, acabou acabou desgostando, vamos dizer assim, de trabalhar do lado do pai, né? Essa é a realidade para ser falada. E quando foi o ano passado, o contrato que ele tinha na empresa acabou se encerrando, né? E eu chamei ele para conversar. Falei, Bernardo, vamos sentar aqui, vamos conversar, filho? Então vamos. Cara, quer voltar para dentro da empresa? Imagine que, teu avô começou um negócio que era pequeno, o pai está transformando isso aqui numa coisa grande. E aí a minha pergunta é, você quer ser o sucessor disso aqui? Você não quer ser o sucessor disso aqui? Porque se você falar que não quer, cara, não tem problema nenhum. Você tem já idade para querer o teu caminho, entendeu? Só que você entenda o quê, filho? Que isso aqui você pode estar tomando frente. Fora o Bernardo, minha irmã tem as 2 sobrinhas, a Laura e a Helena. A Laura já um pouquinho mais já olha e fala assim, eu quero ficar do meu lado do meu tio, né? E eu já vejo que a empresa vai estar em bons caminhos futuramente, entendeu? É legal isso aí. E o Bernardo voltou para a empresa. Que bacana. Sabe, ele voltou para a empresa, agosto agora já faz 1 aninho que ele está lá dentro, entendeu?
Coloquei ele em algumas funções estratégicas ali, para ele começar a ter conhecimento, para ele começar a ter visão da necessidade da função, a visão de manter a organização da empresa, de ter contato com os nossos colaboradores, saber conversar, saber ouvir, sabe? E com isso ele cada vez mais cresceu o currículo dele profissionalmente, sabe? Na planificação, eu acho que ele não vai entrar muito, mas na questão da logística, das entregas ali, o zelo pelo patrimônio, os carros, a organização, isso aí ele está gatinhando e eu estou vendo uma melhora significativa nele. Volta e meia eu sento com ele ali e falo, parabéns pela atitude, legal. Um comentáriozinho desse final de semana, a Damantina passou uma tempestade lá de granizo lá, onde é localizada a empresa, a gente ficou sem energia elétrica lá um bom período, sabe? E graças a Deus, por volta do meio-dia voltou aí aquela força-tarefa. Vamos todo mundo ali se ajudar e tal. Eu cheguei, filho, eu preciso que você ajude o pai hoje aqui para entregar os pães ali. Aí ele foi lá, pegou o carro junto com outro colaborador lá e saiu entregando e fazendo todo aquele serviço. E daí claro que naquele dia eu estava exausto, acabado mentalmente, fisicamente, mas aí na segunda-feira eu olhei e falei, tô vendo que tá dando certo. Indo para um caminho certo. E é satisfatório. Bárbara, como é? Isso que eu ia te perguntar, como fica o coração do pai vendo o próprio pai e o filho, né, ali juntos, nessa coisa de família? O meu pai, cada vez mais, eu tô tentando deixar ele mais tranquilo, né? Sim. Porque já tem uma certa idadezinha ali, o pai tá... Então, não vejo ele fora da empresa, jamais. Eu vejo ele ali sempre do meu lado ali, nem que for me dar um abraço, entendeu? Isso aí já para mim já é muito satisfatório, ele estando ali para poder me dar um abraço. E eu vejo o Bernardo hoje assim, tipo, começando a trilhar um caminhozinho ali dentro. Então isso é bacana também. Aí você tem que segurar a emoção, né? Porque senão você fala, mas também não pode aliviar, né? Porque quando é necessário cobrar, temos que cobrar, entendeu? É uma das coisas que eu sempre deixei muito claro para minha família. Aqui dentro da empresa, infelizmente, você não é meu pai, eu não sou seu filho. Você não é minha mãe, entendeu? Então a gente tem que deixar algumas coisas muito bem marcadas, porque senão acaba, tipo assim, querendo, não é por maldade, talvez, né? Mas é pela situação da emoção. Aí acaba dando uma relaxadinha. E hoje, uma empresa, qualquer vacilo, qualquer vírgula colocada no lugar errado, pode repercutir num problema muito grande, entendeu? E é isso que eu sempre coloquei para minha família, a necessidade da gente enxergar aquilo como empresa, e não como uma casa. Então isso pesou bastante no começo lá, mas hoje todo mundo já entende muito perfeitamente, todo mundo sabe da obrigação, da necessidade, entendeu? Dificuldades, todo mundo passa. Não vou dizer que a gente também nunca passou por uma dificuldade na empresa, trabalhando ali aquela coisa toda e de repente você olha e fala, cara, o que aconteceu? O que nós fizemos de errado aqui? Aonde foi o erro? A gente vai lá, tenta descobrir, tenta reverter aquilo, entendeu? Para que todo mundo fique bem. Porque, em primeiro lugar, ali, querendo ou não, por mais que tenha empresa, família. Isso aí é a base, isso aí é de onde a gente veio ali e é o que é hoje, graças à família, né? Sem dúvida. E o que você acha que mais mudou na sua forma de trabalhar do início da carreira para hoje? Olha, eu me moldei, né? Como você vem ali de colaborador e de um dia para a noite você passa a ser empreendedor, empresário, né? Você tem que mudar umas atitudes, você tem que se moldar, tanto na questão emocional, né? Que hoje você só não, na verdade, como empresário, quando eu tive que me mudar, não é só mais mandar a informação, é receber a informação. Então eu tive que me moldar novamente na questão emocional, eu tive que mudar os meus hábitos, né? Que querendo ou não, a gente acaba se tornando referência, né? E referência é aquela pessoa olha e fala assim, nossa, o Thiago age daquela maneira, olha que bacana e tal. As pessoas estão ali te analisando diariamente quem você é, como você faz, a sua honestidade, né? Que isso é crucial para que você traga transparência para dentro da empresa, que você traga credibilidade dos seus colaboradores para com você. Porque não adianta eu chegar lá e contar um monte de firula, né? E como é que eu vou querer cobrar alguma coisa de alguém, sendo que eu não trago essa transparência, eu não trago essa credibilidade para eles. Então, a gente na verdade, tive que me moldar, enxergar esse lado empresário, empreendedor,
para começar a ouvir mais, para poder cobrar um pouco mais de uma maneira muito mais calma, muito mais tranquila. Porque quando você é colaborador, às vezes a gente é um pouco mais ríspido, né? Então, acha tipo assim, vou cobrar porque tá no meu direito, né? E aí, quando você vira a chave que você tá do outro lado ali, você fala, não posso agir dessa maneira. Então, vamos raciocinar, vamos mudar a maneira de conduzir as coisas, entendeu? E não é fácil para quem inverte os papéis, sabe? Mas é com conhecimento, com pessoas boas ao seu lado, buscando informação, trocando ideias de um lado para o outro, a gente vai se adequando e a melhoria é contínua. Cada dia você vai melhorando um pouco mais e melhorando para todo mundo, porque não adianta só, eu vou melhorar só para mim como pessoa. Eu não vou chegar em lugar nenhum. E você lida muito com pessoas, né? Tanto da sua equipe quanto dos seus clientes. Ao longo da sua trajetória, o que você aprendeu sobre pessoas? Pessoas não são iguais, né? Isso a gente, desde lá atrás, a gente entende, quando a gente começa a ingressar na carreira de trabalho, por mais que tenha um bom relacionamento, mas nunca a atitude dela vai ser igual à sua. E é onde a gente tem que tentar mudar isso, né? Mostrar para a pessoa ali que dentro de um espírito coletivo a gente pode tomar uma ação junta que seja homogênea. Por mais que ele tenha um time diferente, que um torce para um e o outro torce para outro, ou que um goste de uma comida, o outro não gosta de uma comida, ou porque ele é pardo e o outro é branco. Então, nós não somos iguais, né? E isso também é emocional, isso também é em iniciativas. Só que nós, ali como empresário, como líderes ali, a gente tem que mostrar para eles que por um objetivo igual, podemos ser iguais. Podemos nos unir ali, ser fraternos, para ajudar o próximo, entendeu? Porque hoje é o que eu falo, o espírito fraterno falta muito às vezes para as pessoas em coletividade ali se unirem para ajudar o próximo. E eu sempre falo para eles, sempre demonstro, pessoal, sozinho a gente não conquista nada, cara. Sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. E se chegar, vai ser muito doloroso e difícil. Às vezes você tendo uma pessoa para andar do seu lado, para te impulsionar, cara, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais valoroso para você, entendeu? E você vai lembrar o resto da sua vida que você teve alguém ao seu lado para trilhar um caminho, que te ajudou a tirar uma pedra que você tinha, que te ajudou a você resolver um problema que você tinha. Então, pessoas hoje são essenciais em qualquer momento, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, a gente não conquista nada. E aí o espírito de a gente mostrar para essas pessoas que podemos ser iguais, devemos ser iguais para um objetivo único. E é isso que eu falo. Pessoas hoje, digamos assim, muito bacana lidar com elas, muito legal você ter esse discernimento de poder ouvir e fazer a união, a junção de uma com a outra ali. Esse seria um valor que você faz questão de passar para a sua equipe? Muito, diariamente. Entrevista de emprego, Bárbara, pra você ter uma ideia. Eu chego ali, oi, boa tarde, tudo bem, prazer, tudo mais, tal. Ao final da entrevista eu falo, meu amigo, o negócio é o seguinte, a empresa aqui tem um espírito coletivo, tá? Então, por mais que eu estou contratando você para uma determinada função, às vezes é necessário ajudar o amigo. Porque num ponto ou outro aqui, às vezes a gente tem que dar uma força, que às vezes existe uma sobrecarga um pouquinho maior de trabalho pro lado do amigo ali. Então, não pense você que eu estou te contratando único, exclusivamente para essa função, mas eu preciso dessa questão que você tem coletividade dentro da empresa. E eu deixo ele bem claro, desde o início da contratação da entrevista, que eu, Thiago, não rodo mais a pães e cia sozinho. Que eu preciso de pessoas enganjadas, que eu preciso de pessoas que queiram fazer parte daquilo ali e ajudar a evolução da empresa. E eu deixo muito claro, diariamente, todos os dias eu falo isso para eles, diariamente. E você tem metas profissionais que ainda deseja alcançar? Objetivos, né? Ambição, né? Isso aí a partir do momento que a pessoa não tem uma ambição boa de buscar melhoria, de almejar algo melhor, entendeu? Então isso é constante, né? Frequentemente você quer melhorar, quer buscar um mercado diferente, de repente inovar alguma coisa que possa trazer um diferencial do seu trabalho.
Então isso é frequentemente, né? A gente não para, é uma panelinha cozinhando ali que fala, que hora que vai estar pronto? Nunca se sabe a hora que vai estar pronto, entendeu? Mas tá cozinhando alguma coisa ali. Sim. É assim que você vê, então, a sua carreira Sim. pelos próximos anos. Os próximos anos ali. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo Vamos agora? lá. Gostaria de saber em que momento o Sicoob Paulista cruzou a sua trajetória. Sicoob Paulista, né? Desde o início da compra das máquinas lá em Colombo, no Paraná, sabe? Ali foi o início que não tinha recurso, né? E graças ao Sicoob Paulista ali na época, a gente chegou e mostrou o tamanho do boleto ali, né? E foi tudo muito, assim, tranquilo, né? Tipo, olha, Thiago, apertou, estamos aqui, fica tranquilo. Conseguimos ali liquidar as situações ali, adquirir produtos do Sicoob, onde se reverteram em equipamentos de trabalho, em ferramentas de trabalho, coisas que em outros lugares não tinha, né? E o Sicoob Paulista ali foi ali, abriu a porta, estendeu a porta ali, o tapete ali para nós ali, e foi onde tudo começou, né, Bárbara? Com isso veio carros, veio equipamentos, né? Pandemia, poxa vida. Se não fosse Sicoob Paulista, talvez hoje eu não estaria aqui, entendeu? Então foi muito essencial a mão estendida ali, naquele momento ali, para a gente manter a estrutura, sabe? Cumprir com os compromissos ali, com colaboradores, com fornecedores, porque se não tivesse sido estendida essa mão ali naquela época de pandemia, infelizmente talvez a Pães de Cera não teria chegado aonde chegou hoje. E hoje você é delegado do Sicoob Paulista. Há quanto tempo? Já são 2 gestões aí. 2 gestões como delegado do Sicoob Paulista. Qual é o sentimento de dar voz a tantos cooperados? É uma responsabilidade, né? Querendo ou não, uma certa responsabilidade. Democraticamente a gente está nessa função, né? O bom do delegado é que a gente tem essa autonomia ali nas assembleias para enxergar, para ver se de fato os custos, a questão de decisão de divisões de valores e tudo mais. Então a gente está sempre ativo ali. E claro, né, com certeza, né, disseminar o que é o Sicoob Paulista, né? Mostrar o quanto isso pode ser bom, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, entendeu? Para que aquele que não é cooperado, que não faz parte do Sicoob Paulista, enxergar que aquilo pode ser viável para ele. Então a gente, como delegado, estamos aí para trazer a transparência dessa situação, tá ali efetivamente ligado ao sistema cooperativo, à gestão de como é a transparência da situação, entendeu? Para que as pessoas tenham noção do que é o cooperativismo, do que é o Sicoob Paulista hoje. O que te fez assumir mais essa responsabilidade? Isso aí é curiosidade, né? Enriquecimento de currículo, né? Queria saber como é que é o cooperativismo, network, né? Conhecer pessoas, a gente está ali trocando ideias, situação. Então quando me foi feito o convite para fazer parte da eleição de delegado, porque ninguém chega lá falando você é delegado, não. É feita a votação, democraticamente você é eleito ali para a função. E quando me foi feito o convite, eu vi uma situação de enriquecimento, né? Tanto financeiro quanto do cooperativismo, um network que você acaba tendo, né? Nas assembleias ali, conversa, ouve, é muito bacana. Então foi uma questão de curiosidade e de enriquecimento, tanto profissional quanto pessoal, sabe? Muito bom. E qual legado você pretende deixar como delegado do Sicoob Paulista, mas também como empresário? Olha, Bárbara, o legado que nós como delegados temos que ter a missão, né, de deixar para os nossos cooperados ali, que aqueles que queiram fazer parte do cooperativismo do Sicoob Paulista, é que é uma gestão muito transparente, muito clara. E nós estamos ali para o quê? Para disseminar o que de fato é uma gestão democrática, mostrar o quanto isso é transparente, o quanto a instituição, ela com os delegados ali dentro, ela se torna forte, ela se torna enriquecedora. Então isso gera uma estabilidade, entendeu? Te traz uma garantia de poder fazer parte de uma cooperativa. Então esse é o legado que nós, como delegados ali, temos que ter em cabeça em mostrar a viabilidade, a transparência, a credibilidade, a estrutura, o quanto ela é forte para as pessoas entrarem ali. E como empresário? O empresário
Interessante, né? Mas a maior situação que eu vejo hoje como empresário e como pessoa também, honestidade. Honestidade, fraternidade, fazer amor ao que faz, entendeu? Ter carinho por aquilo que você faz, porque se você não tiver honestidade, se não tiver amor pelo que você faz, cara, infelizmente, possivelmente, você não prospera. Então, eu acho que todo empresariado e olhar para dentro. Eu falo, olhar para dentro, olhar para aquele que está ali de manhã, no meu caso, empregando o trabalho dele ali, que está ali fazendo as coisas para um objetivo, né? Então, o essencial hoje é honestidade, amor pelo que faz, porque sem isso aí, cara, não há como prosperar. Tiago Espósito, muito obrigada por participar do Copcast. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios ou ficar por dentro das notícias relacionadas ao Cicobi Paulista, nos siga nas redes sociais.